Boa tarde, moçambicanos. Bom dia, brasileiros. Estamos hoje no dia 5 de agosto de 2023, no segundo semestre, iniciando as atividades da COPSIMO, que é a Comunidade Psicanalítica de Moçambique, hoje com apoio do LATESFIP, que é o Laboratório de Psicologia Social, Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da Universidade de São Paulo, e nós temos como tema hoje o diálogo entre a medicina tradicional e a psicanálise. Esse é um tema bastante importante, porque em alguns momentos e alguns lugares é feita uma oposição entre uma prática e outra. E aqui a gente vai fazer exatamente um diálogo. Quais são as especificidades? Qual é a tradição moçambicana em relação a isso? E é um diálogo que não vai terminar. A ideia é que hoje todo mundo saia daqui animado para pensar melhor, para ler mais e para perguntar especialmente mais. Os oradores de hoje são os psicanalistas em percurso, os queridos Timóteo da Rocha, que já está aí, e o Jorge Cascas, que vai chegar a qualquer momento. Então, eu vou aqui dar as boas-vindas. Timóteo, eu gostaria que você se apresentasse. Lembrando que todo primeiro sábado do mês, o fórum temático da COPSIMO é aberto, é público, é gratuito, e vai até o final do ano. A gente tem outros temas que a gente vai trabalhar nesse ano, como educação, literatura, violência doméstica, é o de setembro. Então, são temas que são muito caros para a clínica, e a gente traz sempre uma parceria de moçambicanos com brasileiros. Lembrando que o fórum é da COPSIMO com o nosso apoio, e todo terceiro sábado do mês a gente tem as aulas regulares para quem está inscrito. Esse ano estamos com 530 pessoas inscritas. Não vem 530 pessoas para a aula, mas é um número bem significativo de que tem gente interessada. E todo quarto sábado do mês tem esse semestre o estudo dos casos clínicos de Freud. Esse estudo vai ser coordenado aqui pelo Brasil pelo Leonardo Siqueira e pela Silvia Consolini, que estão em Poços de Caldas, que é o interior de Minas Gerais, um outro estado, que não é São Paulo, e sempre com a participação de 1 ou 2 moçambicanos. Então, no final desse mês de agosto, no quarto sábado de agosto, a gente vai ter o caso Dora e o pequeno Hans. Então, já comecem a ler, comecem a elaborar questões, que vai ser um estudo bem importante, e a gente tem essa pretensão, que é a de não esgotar os assuntos, mas provocar o desejo de ler mais, de estudar mais, e de estar mais perto da psicanálise. Então, passo a palavra para o Timóteo. Timóteo, super bem-vindo, boa tarde aos moçambicanos, e a palavra é sua. Obrigada, professora. Boa tarde, Moçambique, Índico, e bom dia, Atlântico. É um prazer enorme estar aqui. Depois de um mês de férias, retomamos agora o segundo semestre, e com um tema interessante. Bom, nós preparamos aqui uma literatura que a professora Helena poderá partilhar. Já está? Ok, bom. Já está. Muito bom. E se formos a perceber, a medicina tradicional sempre fez parte das vivências humanas, não é? Fez parte da vivência humana desde o Médio Oriente até mesmo ao Ocidente. Porém, só é considerada nos últimos séculos, a medicina tradicional é que começou a ser considerada. No entanto, eu vou me focar mais sobre os leis da medicina tradicional cá em Moçambique, particularmente,
não é? Porque entendemos que a medicina tradicional atua de acordo com o contexto, de acordo com a cultura e de acordo com o governo, porque é o governo que aceita a prática da medicina tradicional. No entanto, cá em Moçambique, particularmente, não é? A medicina tradicional entrou em vigor em 2016. Aliás, ficou reconhecida em 2016, quando o Ministério da Saúde entendeu que há necessidade de levar os serviços, né, médicos para as comunidades, não é? Porque existem aquelas comunidades que distam longe da cidade e em algum momento não conseguem chegar a ter acesso ao serviço da medicina convencional. Ou, portanto, as zonas recônditas dificilmente têm acesso à medicina convencional, não é? Mas como é que esta medicina tradicional, não é, de ontem para hoje ficou conhecida, ou por que está a ter esta barreira de ser reconhecida através da medicina convencional, não é? Se formos a perceber, cá em Moçambique particularmente, não é? Existem três regiões. Nós temos a região norte, a região centro e a região sul. A região sul é mesmo Maputo, Inhambane, Gaza, não é? É aqui onde a medicina tradicional não tem muita ênfase, não tem muita visibilidade, não é? Em detrimento das outras regiões do país. Por que digo isso? Porque as duas regiões do país, digo eu, região norte e centro, eu acho que existe uma visibilidade, não é? Na prática da medicina tradicional, porque nem toda a comunidade, nem todo o povo tem acesso à medicina convencional, aos hospitais, neste caso. O que significa que aquela população, não é, prefere ou tem mais acesso à medicina tradicional porque está próximo à comunidade, está próximo aos doentes e está próximo àqueles que valorizam as questões, a cultura, valorizam a própria tradição. Isto porque em 1900, em 1975, após a independência, não é? O governo moçambicano não dava mais primazia à medicina tradicional. Porém, o que é que dizia? Não é? Dizia que a medicina oficial ou a medicina convencional de base científica europeia será responsável, não é, pela cura ou por lidar com problemas que afligem o físico das pessoas, não é? Automaticamente dava mais primazia à medicina convencional. No entanto, sobre a medicina tradicional, eles associavam sempre como o curanderismo, a prática do curanderismo, o que significava que a medicina tradicional, não é, naquele tempo, em 75, após a independência, né, a medicina tradicional seria apenas uma credência do sistema religioso dos povos moçambicanos, não é, desqualificando na possibilidade de tratar do corpo e do físico. Significa que a medicina tradicional, eles não valorizavam, só pensavam que a medicina tradicional só poderia curar ou poderia tratar, né, o próprio corpo ou então as questões físicas. Mas de um tempo, de 75 até a aprovação da AMETRAM, significa Associação dos Médicos Tradicionais, em 2016, houve um avanço, não é? Estamos a falar por independência, depois falamos da modernidade. Houve um avanço significativo. Só que este avanço não está a ser muito notável ou muito notório
devido a más práticas de certos médicos tradicionais, não é? Ou por outra, tal como aconteceu com os escravos, os ditos candomblé, uma prática religiosa, não é, do Brasil, os ditos mangolé da Angola, não é? Cá em Moçambique também existiram uma parte da religião ligada à medicina tradicional, concretamente cá na Zona Sul, digo Maputo, são chamados de os Ziones, Igreja Velha Zione, não é? Os Ziones são pessoas ligadas, são religiosos, não é? É uma crença religiosa diretamente ligada com a medicina tradicional, não é? Porque eles invocam espíritos que até mesmo podem passar meses, semanas no mar a invocar espíritos. No entanto, agora, devido à existência de várias práticas da medicina tradicional, porque existe aquele que é chamamento, médico tradicional por chamamento, e existe aquele que é chamado médico tradicional como aprendiz, alguém que aprendeu a medicina tradicional, talvez com um familiar, com um ente querido, não é? Mas existe aquele que até agora tem aquele chamado para praticar a medicina tradicional. Então, são estes que criam, em algum momento, desentendimento, criam conflito entre eles, porque alguns são reconhecidos e outros não são reconhecidos. Então, se um que pratica a medicina tradicional não é reconhecido, automaticamente a ideia é fazer com que desequilibre aqueles que são reconhecidos para que a prática dele seja mais visível, não é? E esta falta de, de entendimento entre os próprios médicos tradicionais, que em algum momento as autoridades moçambicanas não dão mais primazia ou não ouvem mais a área da medicina tradicional. Ou por outra, imaginemos se temos no universo 10 médicos tradicionais, mas que têm uma linhagem diferente. Alguns ou 5 dos médicos é para o chamamento, né, para a prática da medicina tradicional. E os outros 5 é porque são aprendizes, aprenderam com as vivências, né, da medicina tradicional. O que é que vai acontecer? Os que têm esse espírito, os que foram chamados para a prática da medicina tradicional, vão desacreditar, não é, aqueles que aprenderam. Tal como acontece, por exemplo, a medicina tradicional, ninguém nasce como um médico profissional, um médico convencional. Todos nós, ou são profissionais técnicos, são profissionais que estudaram a medicina convencional, tiveram conhecimento e começaram a praticar a própria medicina convencional. Porém, para a medicina tradicional não é assim. Existe um chamamento em que, de acordo com a linhagem, não é, de cada médico tradicional, um dos espíritos antigos dá posse a um dos membros familiares para continuar com a prática da medicina tradicional. O que significa que aqueles que praticam a medicina tradicional por chamamento, perdão, são mais reconhecidos do que aqueles que aprenderam a praticar a medicina tradicional, não é? E dentro desta medicina tradicional tem muita controvérsia sobre quem deve tratar e quem deve falar sobre, aliás, quem deve dar diagnóstico e quem deve tratar. Porque uma parte é fazer diagnóstico, dar um diagnóstico de que este paciente sofre disto ou daquilo, e outra parte é tratar o tal diagnóstico. Por exemplo, cá na Zona Sul tem problemas como a maioria das meninas tem um problema comum dito como o marido da noite, que são sonhos molhados, né? A pessoa sonha com alguém e acorda enquanto está molhado.
localmente disse que esta pessoa está possuída por um marido da noite. Porém, como tratar aquele marido da noite? Existe esse médico tradicional que dizem, que dão um diagnóstico que esta fulana está a ser possuída por um marido da noite, mas, portanto, eu não sou digno, não é, de tratar, cujo tratamento para a cura é dar um banho. Então, recomenda, não é, a um outro médico tradicional que é especializado na cura, no tratamento. Mas esta recomendação nunca é feita para aqueles que aprenderam a medicina tradicional. Sempre é feita para aqueles em que a medicina tradicional, em que a prática O pessoal da travou, medicina o tradicional... Timóteo, todo mundo travou? Como é que foi? Para mim, não. Aqui está normal. Aqui está normal. Que está normal também. Ouvir Está normalmente. normal aí? Consegue me Sim. ouvir? Sim, Tudo bem. Aqui sim, consigo. Obrigado. Ok, tudo bem, tudo bem. Então, vamos avançar. O que significa que Ô, tal Timóteo, na recomendação ou em... só me desculpa, teve uma interrupção, caiu a conexão e perdeu um pouco da sua fala. Você podia voltar só um pouquinho e só alertando que o Jorge já chegou. Desculpa, pode continuar. Abre aí seu microfone e continua. Só uma voltadinha, porque interrompeu a gravação. Tudo bem. Então, onde é que interrompeu a gravação? Porque eu fui falando. Ok? Alguém pode situar no Não, encaminhamento dos casos? isso. Ok. Então, eu dizia o seguinte, que os médicos tradicionais, não é? Existem médicos tradicionais especializados para o diagnóstico, dar um diagnóstico de determinado sofrimento, né, psíquico, e existem médicos tradicionais especializados em tratamento ou cura. O que significa que aquele médico que dá o diagnóstico pode não ser, não é, o médico que vai tratar, diferente da medicina convencional, não é? O próprio médico dá o diagnóstico, depois faz recomendações, tem que fazer isto, tomar aquilo, mas já colar. Mas na prática da medicina tradicional já é diferente, não é? Os médicos tradicionais especializados para dar o diagnóstico do sofrimento, não é, dos pacientes, são aqueles que vêm de uma linhagem, ou são aqueles em que a prática da medicina tradicional vem de uma linhagem, não é? Vem do seu ancestral, do seu antepassado, ou seu pai, seu avô. Então, passa de geração em geração a prática da medicina tradicional. Porém, os médicos especializados para o tratamento, não é? São aqueles que já aprenderam com as vivências, então preferiram aprender a medicina tradicional, são chamados médicos tradicionais por aprendiz. Tanto que na AMETRAMO, que é a Associação de Médicos Tradicionais de Moçambique, existe também esta separação entre os médicos tradicionais que aprenderam a prática da medicina tradicional e os médicos tradicionais por chamamento. Eu lembro-me que, numa das abordagens, a professora Helena recordou-se de que esteve numa palestra e, antes de falar, primeiro, teve que falar, pelo menos, pedir os espíritos, não é? Isso, em algum momento, é uma parte do chamado da medicina tradicional. Aqueles que praticam a medicina tradicional em nenhum momento atendem antes de chamar ou de fazer um ritual. O que significa que toda a medicina tradicional, por chamamento, não é, ou pela linhagem, é acompanhada por um ritual. Um ritual que convida os espíritos e aos antepassados para intervirem, no processo de tratamento ou no processo da cura de um certo sofrimento.
Porém, os médicos aprendizes já não precisam passar por esse ritual, não precisam chamar, porque eles já aprenderam que esta raiz, juntando com esta raiz, esta erva, pode curar isto, mas aquilo. Por isso que os médicos tradicionais, por aprendiz, dificilmente dão diagnóstico. E quando dão diagnóstico, são esses chamados de charlatões, porque podem dar um diagnóstico errado. Não é? Os médicos tradicionais, por chamamento, são alicerçados pelos espíritos, né? Pelos antepassados, tal que antes da sua prática, há necessidade de chamar aqueles antepassados para assegurar todo o processo do seu atendimento, né? Mas como é que existe como é que podemos considerar um médico tradicional atualmente, né? Como é que podemos considerar um médico tradicional atualmente? Atualmente nós temos avanços significativos, não é? Em que há sempre diálogos permanentes entre a medicina convencional e a medicina tradicional. Esses diálogos surgem no momento em que há transtornos, ou por outro, há sofrimentos psíquicos, há problemas de saúde em que a medicina tradicional ou a medicina convencional não consegue solucionar, não é? Não consegue solucionar. Então, pede auxílios dos médicos tradicionais. Tal que, dentro do Ministério da Saúde, existe lá um departamento chamado Departamento de Medicina Tradicional, em que um dos representantes esteve no primeiro Congresso Internacional da Psicanálise, o Dr. Nhantumbo. Então, ao criar um departamento da medicina tradicional dentro do Ministério da Saúde, dá a entender que aquele que era desprezado, espezinhado antigamente, né, atualmente já é considerado. Só que o que falta é a oficialização de encaminhamento dos casos, né? Nós até agora, cá em Moçambique, ainda não temos oficializado encaminhamento dos casos, ou por outra, não tem um modelo específico de encaminhamento dos casos. Temos um caso que a medicina convencional não consegue solucionar, não é? É difícil encaminhar à Metram. Simplesmente a Metram é chamada, é por isso que, repito, simplesmente a Metram ou a medicina tradicional é chamada nos casos de, não é, conflitos de terras, mortes excessivas por acidentes. Então, só chamam quando é algo que, em algum momento, as próprias autoridades não têm explicações. Mas quando são doenças mentais, doenças orgânicas, a medicina tradicional é deixada de fora, não é? O próprio paciente, por ver que não tem melhoria através da medicina convencional, é que por si só vai à procura dos médicos tradicionais. Então, temos avanços sim, mas ainda temos um desafio. Não é? Temos um desafio, porque até mesmo algumas autoridades descredibilizam esta prática da medicina tradicional. Então, até que ponto, qual é o nosso nível, qual é o nosso entendimento, não é, sobre a prática da medicina tradicional? Será que cada um de nós que está a participar neste fórum, brasileiro, angolano, moçambicano, cabo-verdiano, será que a medicina tradicional é valorizada? No nosso contexto, é sim valorizada, porém, ainda há déficit de encaminhamento de casos oficialmente, não é? Por isso que a psicanálise é chamada para dialogar. Eu, em particularmente, tenho trabalhado, a maioria dos casos que eu recebo, e vejo que este problema dificilmente será solucionado com a medicina convencional ou com a psicoterapia convencional, como temos uma rede de
de psicólogos, de psicanalistas, de médicos tradicionais, devido a eventos, a palestras ou debates televisivos, encaminhamos o caso. Ligamos para o médico tradicional que está disponível, informamos, olha, recebi um paciente e peço que trate este paciente com a sua visão, não é? Pois eu entendo que este paciente, se continuar com as sessões de terapia, não terá melhoria. Então, este reconhecimento, esta valorização que a medicina tradicional cá em Moçambique precisa. Não sei, o meu conhecimento é que até hoje, que falo, não existe uma ficha de encaminhamento, não é, do hospital ou da medicina convencional para a medicina tradicional. Por quê? Ainda não sei, mas já foi criado, né, um departamento junto à saúde, ao Ministério da Saúde, da medicina tradicional. Já tem associação designada a METRAM, que é a Associação dos Médicos Tradicionais. Agora, o que falta para a existência desse modelo, ou desta ficha de encaminhamento, da valorização de encaminhamento de paciente com problema psíquico difícil de resolver através da medicina convencional. Eu paro por aqui, vou dar espaço para contribuições e antes de contribuições, convido ao Jorge, não é? Ele que vai falar mais sobre a literatura. Eu foquei mesmo no estudo local, no nosso contexto. Muito obrigado. Obrigada, Timóteo. Antes de passar a palavra para o Jorge, eu quero dizer duas coisas. A primeira é que, em 2015, que foi a minha primeira visita a Moçambique, como parte de um projeto da ONU sobre a adesão ao tratamento de AIDS, que em Moçambique se fala SIDA, para grávidas e órfãos. Então, era um projeto muito amplo em todos os países de língua portuguesa. E quando eu estive em Moçambique, em 2015, esse episódio que o Timóteo relatou, eu estava responsável por reunir todos os médicos tradicionais para discutir essas questões de adesão, o que facilitava a adesão, o que dificultava, no auditório do Ministério da Saúde. E foi um dos momentos mais enigmáticos que eu já passei como professora, como pesquisadora, porque quando eu comecei o auditório lotado de médicos tradicionais, eu ali, a ocidental, branca, estrangeira, e ninguém falava nada. Ninguém abria, ninguém contribuía com nada. E, na época, a Graça, que era a coordenadora geral da AMETRAMO, da Associação dos Médicos Tradicionais, viu a minha aflição e falou, quer uma ajuda? Falei, claro, quero. Ela se levantou e fez um cântico. Fez um canto que todos se levantaram e cantaram. Então, isso que o Timóteo se referiu quando ele disse que eu não tenho esse cacife, Timóteo, para chamar os espíritos, não tenho essa prática. O que eu fiz foi aceitar a ajuda que veio na melhor hora possível, e não por acaso, em 2016, a AMETRAMO ficou incorporada à UMISAL. Por quê? Porque nas minhas recomendações pela ONU, estava explicitamente a integração da AMETRAMO ao Ministério da Saúde de Moçambique. Então, se eu fiz uma contribuição para esse país, foi essa, porque nas recomendações no meu relatório final do projeto, uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde, da OMS, que era quem patrocinava o projeto, foi essa e foi adotada. Então, só para situar um pouco os brasileiros nesse cenário. E uma última coisa, a questão das políticas públicas para que essa integração seja formalizada, Timóteo, que aí passaria pelo encaminhamento formal, ainda é motivo de muita discussão, porque até que ponto essa medicina tem condições de... eu estou falando da medicina ocidental, tem condições para compreender a lógica da medicina tradicional. Então, acho que tem ainda um grande espaço de diálogo, de
de conversas e tudo mais. Agora, culturalmente, o médico tradicional é parte da cultura moçambicana e uma parte indissociável. Quando eu estive nessa reunião de 2015 e nas reuniões subsequentes, a questão era, os médicos ocidentais queriam conversar com os tradicionais para convencê-los a adotar as práticas ocidentais. Então, não era um diálogo, era uma coisa, ó, fala aí para o seu paciente tomar o remédio. E óbvio que não funcionava. Quando a gente começou essa ponte, inserir a Metrama, incentivar essa condição de um diálogo autêntico de ida e volta, e a legitimação dessa ponte e desses vínculos tão importantes, aí que a coisa começou a tomar um rumo um pouco diferente. Veja, lá se vão 8 anos. Então, e aconteceu mesmo. Se a Graça, na época, não fizesse o ritual, o canto, que aí as pessoas começaram a falar e aconteceu a reunião, eu estaria lá até agora, como a gente diz aqui no Brasil, feito um 2 de paus, sem conseguir a adesão daqueles tradicionais todos. Hoje eu tenho a dimensão de onde eu estava, porque eu estava no auditório lotado, só com tradicionais. E eu, mirradinha, imagina a carga de energia que estava ali, e aconteceu. Então, só para fazer esse esclarecimento, e agora passo a palavra ao Jorge. Jorge, seja muito bem-vindo. Jorge Cascassa é o presidente da Copsimo, e o Timóteo também é da equipe. Tem muita gente aqui da Copsimo, estou muito feliz. E, por favor, Jorge, peça para eu passar os slides, que aí eu vou passando um a um, tá bom? Bom dia. Muito bom dia, boa tarde. E obrigado por esta grande apresentação. Tive alguns contratempos e pronto, não consegui entrar na conexão mais cedo. Mas foi possível acompanhar esta outra parte e o Timóteo já estava aí a falar do ponto de vista da experiência desta relação entre a medicina ocidental e a nossa medicina cultural tradicional. E vou cumprimentar também todo o painel aqui, a toda a equipe aqui do Copsimo, sim, estão muitos presentes, os membros fundadores, os outros membros, os honorários, os docentes estão aqui presentes, a professora Carla da Faculdade Eduardo Mondlane, da Faculdade de Educação Eduardo Mondlane, Universidade Eduardo Mondlane. Temos aqui os outros e também cumprimentar os professores da parte do Atlântico, que temos aqui a coordenadora, a professora Helena e sua vasta equipa da rede clínica do campo psicanalítico de Moçambique. Uma grande alegria. Esse projeto que nos ajuda, que interage e facilita essa caminhada conjunta, transmitindo e partilhando experiências, partilhando vivências também. Pronto, como a Copsimo, é isto que hoje nos submetemos ao debate. Diálogos possíveis, não é? Entre a medicina tradicional e a psicanálise. Pronto, a psicanálise como um método que incorpora também a cultura e a psicanálise como um método que se enquadra nas ciências modernas, não é? Aqui temos a psicanálise a representar as duas partes. A psicanálise como, enquanto ciência, está lá nas ciências modernas, enquanto arte e método de cura, ela não é dialoga ou incorpora as culturas, porque a psicanálise é a cura que sim, depende do analista, mas também com esta participação do próprio analisando. O paciente, ele é quem, junto ao analista, busca a sua cura. Então, o paciente é sempre um ser cultural, muitas vezes desprovido de qualquer outro saber assim mais organizado, mais científico,
mas com o saber cultural, vivencial. Então, é isto que nos faz acreditar que é possível, sim, um diálogo entre a medicina tradicional e a psicanálise. No primeiro slide, sim, um pouquinho dos antecedentes, não é? Como todos sabemos, a humanidade que vem existindo há milhares de anos, muito antes da descoberta dessa medicina moderna ou convencional, ela se socorreu das práticas culturais, das iniciativas, das experiências, entre elas as místicas, o uso de plantas e outros recursos para solucionar os problemas de doença. Então, sempre desde a existência do homem, os homens procuraram fazer alguma coisa para procurar a cura, para fazer face às doenças. É esta atitude, não é, que com o tempo faz parte, sim, da própria cultura do povo, e nesses milênios também referir que estas práticas culturais eram as primeiras formas e únicas que ainda não tínhamos este saber sistematizado que é a medicina convencional. O que define-se como medicina tradicional, de acordo com a OMS, é o conjunto de conhecimentos e práticas, explicáveis ou não explicáveis, usadas no diagnóstico, prevenção e eliminação de doenças físicas, mentais e sociais, na base exclusivamente de experiência, de observações, passadas geração em geração, não é? Ou de forma oral, ou pequenas formas também de escrita. Ou seja, a prática da medicina tradicional é de acordo com esta transmissão de geração para geração. Não tem uma forma única, não é? De dizer 2 anos, 3 ou tantos meses já está apto para praticar. E já o Timóteo avançava a dizer que existiam algumas linhas também, uns que se preocupam mais pelo diagnóstico, saber o que causa um mal-estar, o que causa uma dor. E outros que têm mesmo a prática de uso de rituais ou de plantas para promover a cura. Então, são essas várias linhas. Uns fazem as duas coisas, diagnóstico e da procura, mas os outros apenas fazem o diagnóstico e encaminham os outros que vão ainda para a cura. Salientando, é possível essas curas a partir de rituais ou também de uso de plantas. E quando se fala de plantas, no caso de África e Moçambique, olha, temos diversidade, que eu digo a professora e a bióloga, que acho que deve ter um pouco dessa informação. E muitos estudos também, que depois vamos partilhar, já levantam esta possibilidade. Temos muitas plantas, outras ainda por serem nomeadas ou caracterizadas em relação aos seus efeitos de cura, de tratamento. A própria medicina ocidental, a moderna, ela tem boa parte dos seus métodos ou dos medicamentos, dos elementos de cura buscados a partir das plantas. Então, se quisermos olhar para as plantas, apesar dessa aplicação empírica com a medicina tradicional, é motivo para acreditar que existem plantas que curam. Se quisermos olhar para os ritos, pronto, isto é uma questão de muito debate, porque é preciso vivenciar os ritos, é preciso vivenciar essas práticas para realmente se posicionar se realmente acreditaria ou não da sua efetividade. É isto, é um debate, é uma discussão. Conceitos e contexto, vamos no terceiro slide, no terceiro slide. Sim, já havia falado da definição, agora é terceiro ou quarto, aqui na questão de estigma. Certo, é aí a professora Helena. Sim, a prática da medicina tradicional, depois desse tempo que eu dizia, milhares de anos, que era a única fonte, e mais tarde é que surge essa moderna. Nós temos relatos dos egípcios,
as práticas lá egípcias, temos relatos no Oriente, e Brasil também, na literatura, temos essa questão, fazendo parte da América Latina. Mas em África já isto ainda está muito fresco, de que realmente a medicina tradicional tem sido uma das únicas ou as principais formas cuja maioria, a maior parte do povo se socorre para realmente ir à cura, ao diagnóstico. Só para se ter uma ideia, alguns estudos e documentos do próprio Sistema Nacional de Saúde em Moçambique admitiu que nós temos essa rede sanitária, né, em termos da distribuição, que pode estar a abranger mais de 60% da população. Outra característica é que a nossa população em Moçambique é maioritariamente rural, não é? Está acima de 60%, e é nesse ambiente rural que nós podemos encontrar que o acesso ao sistema esse convencional de saúde ainda é um desafio. Ou seja, o raio entre unidades sanitárias, sistema de saúde nacional, não é ainda ao nível desejado. No entanto, neste nível em que se consegue até hoje, em termos de percentagem da cobertura, também ainda não temos mais de 10 ou 15% dos serviços de referência, ou seja, aquelas unidades que teriam cuidados mais específicos. Os cuidados que existem em mais de 60% da cobertura da população, eles são meramente de primeira atenção, ou cuidados básicos. Acho que em Brasil é assim também, atenção primária. O que quer dizer, se quisermos para nós, temos um pouco dessa vivência, na atenção primária temos algumas limitações para a solução de alguns problemas. Logo, ao lado do nível da atenção primária, podemos ter vários praticantes da medicina tradicional que, em algumas vezes, dão resposta igual ou um pouco mais do que aquilo que temos no Sistema Nacional Convencional ao nível primário. Ou seja, se temos um centro de saúde que não tem maternidade num raio populacional, mas temos praticantes da medicina tradicional naquele raio, eles são capazes de dar assistência ao parto localmente no povoado, porque a unidade sanitária que se tem naquele raio não tem ainda a capacidade. Então, esse parto pode decorrer naturalmente no povoado, o que na atenção primária daquele nível não seria possível. Então, estamos a dizer que há uma capacidade de resposta nessa via cultural ou local um pouco melhor ou igual a este. Então, ainda existe e é praticada nesse sentido. Olhando para a cobertura, olhando para o raio, o perímetro, não é? Uma da outra entre os povos, olhando também para a sua própria integração, porque estamos a dizer que ainda não está muito em 100% integrada a medicina convencional, vamos pensar na sua integração. Quantas pessoas já conhecem a medicina convencional e acreditariam, não é? Se é que ainda não está em 100% de abrangência. Ou seja, cada vez que se devia integrar, devia também a população ter a oportunidade de se informar e melhor se esclarecer do que existe de bom nesta medicina convencional. Se ainda não temos grande cobertura, o crédito da medicina convencional ainda pode ser um dilema nesses povoados, o que faz com que a medicina tradicional ainda seja grande alternativa, como já dissemos, há milênios de anos era a única também. Então, essas práticas da medicina cultural, essa prática é acompanhada da estigma, não é? Ou seja, aquilo que a professora estava a dizer, quando se dá conta que é necessário e existe o sistema paralelo da medicina tradicional, a ideia grande foi de, não é, domesticar a medicina tradicional de modo que, olha, integre-se na ocidental, integre-se na moderna, ou então substitua-se. Pode haver até um pessimismo de pensamento de algumas pessoas ou de alguns praticantes da medicina convencional em sonhar com uma substituição.
Então, isto já começa a gerar pequeno mal-estar. É por isso que, no nosso dia a dia, tanto para os praticantes como para os pacientes da medicina tradicional, eles agora vivem um ambiente de estigma também, não é? Em que tem que enfrentar os conceitos ou preconceitos, não é? Que são tirados em volta da sua própria medicina, e também porque são convidados para serem alfabetizados e não para fazer face para a caminhada conjunta. Então, a estigmatização, a perseguição, esta hostilização toda domina no ambiente dos praticantes e dos pacientes. No caso de Moçambique, eu já dizia, mais de 60% da população é rural, conservando a cultura e costumes, não é? O que sugere sim, a presença da prática da medicina tradicional e o seu crédito realmente. Passando mais um pouco para o outro slide, eu dizia que, apesar de Moçambique ter essa cobertura sanitária, também já havia comentado, em relação aos serviços de referência ou serviços mais qualificados, mais especificados, ainda é um desafio. No quinto, sexto slide, a professora pode passar mais um pouco, não é? Isso, a medicina tradicional pode ou não, sim, pode ou não ser avaliada apenas enquanto o uso de plantas e vários outros componentes sociais. Eu dizia, a medicina tradicional não pode ser avaliada apenas como o uso de plantas, não é? Tradicional, como o uso de plantas, mas sim como uma forma conjunta, uso de plantas e outras componentes sociais, que ela acaba, sim, solucionando os problemas de saúde física, emocionais, por aí em diante. Também dizia, essa questão da estigma, não é? Existe cá entre nós, mas também é um pouco essa ideia trazida lá, no caso de África e do continente todo Moçambique, faz parte dos povos ditos ainda em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos, ou não desenvolvidos. Então, se está ainda nesta posição de não desenvolvido, subdesenvolvido, obviamente é vista como carente de tudo, carente da cultura, carente do conhecimento, carente de qualquer proposta que pode ser colocado na mesa de diálogo, não é? Porque o subdesenvolvimento sugere a pobreza extrema, a falta de conhecimento, a falta de civilização e tudo isto. Então, a componente da estigmatização pode ser cá entre nós, mas também com este peso grande que caracteriza a África como um espaço do mundo, um continente ainda que precisa de ser alfabetizado, de ser civilizado ou de ser desenvolvido, não é? No entanto, às vezes sim, às vezes não, porque eu já comentava que pode ser do ponto de vista infraestrutural ou da ciência moderna, mas na cultura, sim, temos lá uma cultura que podia ser vista como desenvolvida, não é? Se a ciência moderna não está ainda desenvolvida, mas a cultura, sim, está ali desenvolvida. A medicina tradicional estaria dentro da cultura e é motivo de pensar que a medicina tradicional é desenvolvida na África e em Moçambique, por exemplo, porque é parte da cultura e a cultura existe ao longo desses milhares de anos. Pronto, é mais ou menos isto que existe. Alguns exemplos não faltam que revelam claramente essa tendência de chamar para ensinar, chamar para proibir, chamar para sensibilizar, chamar para chamar a atenção, não é? Nós temos, quer dizer, um paciente é comum que quando chega no hospital, por exemplo, seja feito aquele todo inquérito sobre o que fez quando começaram os sintomas.
e esse paciente vai ter muita dificuldade em revelar que já tomou medicamento tradicional ou já esteve no médico tradicional, porque ele não tem a menor ideia do que isto vai ser interpretado ou o quanto isto vai lhe pôr em penalização, em acusações, em culpabilização e até em desvantagem para ser atendido, por exemplo. Eu já tive essa experiência salientando aqui também, no meu percurso como pessoal da área de saúde, enfermeiro, trabalhei em vários níveis, incluindo o nível de referência. Eu trabalhei desde do nível da atenção primária e até ao nível especializado, ou seja, na unidade de cuidado intensivo, por exemplo. Então, o paciente chega e se a família tiver comentado que deu alguma folha, alguma medicalização antes, olha, um e o outro profissional, não é? Este muito movido da prática ocidental e desse conhecimento mais modelado, mais prestigiado, é capaz de rebelar-se contra este pronunciamento, é capaz de se posicionar com muita censura. Já vi esses casos, vocês estragam depois não sei o quê, passam por isto e aquilo, e só depois é que nos procuram, já foram se intoxicar, tudo isto, olha, uma série de censuras que com o tempo eu percebi também que algumas pessoas já tinham passado de tentativas locais de tratamento, mas por nível de estigma e descrédito já preferia não falar. E isso era mais perigoso porque ainda podia haver esse nível de intoxicação e como não foi revelado e levava tempo para que a gente descobrisse. Então, a falta de diálogo dificultou o encontrar uma solução que passasse, né, por cima do que é problema. Então, a censura, que esta questão muito presente. Também temos, no nível cultural, já a cultura e a religião, por exemplo, uma grande, olha, eu não sei se diria isto que mas é uma tendência mesmo não me aparece a linguagem melhor, mas há esta questão de criar invisibilidade um do outro. Há religiões, há grupos religiosos que preferem, com todas as formas de publicidade, denunciar essas práticas da medicina tradicional como diabólicas, como desprovidas de tudo que seria a vontade de Deus, por exemplo, chamando nomes aos praticantes e aos pacientes. Os pacientes que recorrem à medicina tradicional podem ser chamados como possuídos, como diabólicos, e também os praticantes podem ser chamados como mesmo os bruxos. Há um nome que até então não percebo, bom, bruxaria. É muito frequente ouvir, você foi ao bruxo e é por isso que Deus penalizou, Deus não sei o que. Para nós cá temos até canais de comunicação em rádio, em meio de comunicação social, que não precisa ir na igreja para ouvir essa censura já tona. Então, e até as pessoas são, algumas delas, convencidas a aparecer para renunciar em público, que eu ia ao banho da panela, do curandeiro, e eu bebia do medicamento, procurava diagnosticar-me, e hoje que me sacralizei, já não faço nenhuma dessas coisas. Quer dizer, publicamente tem que se purificar para ganhar a nova imagem. Então, é um ambiente de extrema estigmatização, o que realmente não permite um diálogo do ponto de vista entre a medicina tradicional e esta medicina ocidental. Daí que pensamos tanto e sempre nos encontros propusemos aos nossos, não é, parceiros, a professora Helena e outros, que é ainda um assunto para discutir, que eu olho a preciosidade com que a psicanálise, não é, encara a vida e as coisas neste sentido da escuta, da não censura, da não culpabilização. Então, penso que a psicanálise é capaz de dialogar com a medicina tradicional, porque se a psicanálise ela é aquela que pauta pela escuta,
pela não censura, não culpabilização, mas a busca de solução, então é capaz de ouvir profundamente este praticante para dizer como é que ele faz, o que é que ele faz. O Timóteo aqui nos trouxe essa experiência que acho que ele dá tempo para dialogar e até nos disse, tem feito alguma referência, não é? Pronto, é esta condição que acredito que a psicanálise é possível ou é capaz de dialogar. Sim, porque os praticantes e os pacientes precisam de alguém que lhes escute, que lhes dê crédito em parte e que lhes deixe que eles demonstrem por que praticaram, por que buscaram isso como solução e por que, não é? A psicanálise abre esse espaço, escuta, de exposição livre e de não censura. Podemos descer um pouco no 7º, 8º slide. A psicanálise é pelas quebras, não é? Isso. A psicanálise é pelas quebras de modelos ou padrões fixos, não é? Ele também nega a sugestão, a elitização do conhecimento, por exemplo. É uma questão que a psicanálise diz ninguém é o detentor. Não existe suposto ou sujeito suposto saber. Todos podemos ter algum saber e que no final vai ser útil para a busca da cura. Então, essa sua condição, eu penso que lhe coloca no privilégio de ser capaz de dialogar. A professora também trouxe esse exemplo lá na USAID e experimentou, funcionou. É muito bom pensar assim. Descendo um pouco mais, num outro slide. Eu, Timóteo, quando fazíamos esta preparação, essa busca, tiramos essa pequena nossa proposta ou hipótese, né? Dizíamos que na primeira análise, nós acreditamos que a psicanálise, nesse seu método de escuta incondicional, seria capaz de quebrar os muros, não é? Que os demais saberes construíram para a repreensão da medicina tradicional, podendo construir pontes, não é? Quebrar muros e construir pontes. Essa questão de, em vez de dizer não faça isso, não é? Então, é realmente abrir o espaço em que cada um mostra o que é bom, isso nós chamamos de ponte, e a partir disso chegarmos ao essencial, que é a solução. Então, seria capaz de, sim, construir pontes, ou seja, uma interlocução sem acusação, sem culpabilização, e, e sim, fazendo uma caminhada partilhada em busca de melhores respostas, de alívio de sofrimento, tanto psíquico como o físico, humano, que preocupa tanto aos praticantes, tanto aos doentes também da medicina tradicional, mas também a psicanálise. E estávamos a discutir isso com o Timóteo em seguinte, né, que nem o praticante, ele não está ali a fazer para aparecer, não está ali para dizer que ele é o melhor, mas ele está à busca de uma solução do problema que é real. Então, por que não abrir esse espaço de realmente ouvir até o que ele tem a dar, até onde ele é capaz de explicar os fenômenos, e por via disso conseguimos em conjuntamente. Então, a psicanálise, nesta sua condição de escuta incondicional, encontra momentos e possibilidades para o diálogo. A segunda análise, dizíamos nós, eu e Timóteo, que os sujeitos marginalizados, censurados, acusados e excluídos por recorrer à medicina tradicional como parte das suas histórias de vida, de vivências socioculturais, vendo-se na ambivalência entre acreditar nas contundentes sugestões dos saberes convencionais ou permanecer praticando a cura nesses seus rituais, não é? Que é uma herança, na verdade, que a vida lhes deu de forma involuntária ou inconsciente. Eles aprenderam e cresceram, vieram disto, não é? Então, poderão sim encontrar esses praticantes e os doentes poderão encontrar o setting analítico como um espaço para expor as suas dores, as suas ambivalências e conseguir, por via deste diálogo, ressignificar
aqueles medos, aqueles todos, e como é que as inseguranças e tudo que pode ser o sentimento realmente que causa angústia. Então, essas são as razões que pensamos que é possível haver diálogo entre a medicina tradicional e a psicanálise. Porque a psicanálise tem um método da escuta e a escuta é incondicional. Ela não tem coisas boas e coisas feias para ouvir. O método psicanalítico, tudo é bom para ser ouvido. Mas também dissemos que se o setting analítico estiver aberto, esses praticantes que já sofrem por praticar, porque vamos pensar numa questão de um praticante que também é fiel de uma religião. Bom, a religião é mais uma outra forma da cultura que ele ganhou com o tempo e que acreditou que precisa pertencer. Mas também tem a sua componente da cultura herança, não é? Esta do histórico da vida, dos ancestrais, do seu passado. Será que ele precisa sair da sua herança cultural completamente para aderir à religião, ou é possível aderir à religião sem se rejeitar totalmente daquilo que é? Então, isso causa sofrimento, na nossa opinião. Eu e Timóteo pensamos que um praticante que quer se afiliar a uma religião, mas que lhe censura, e ele também tem esta genética, ou carga, não é? Herança sociocultural que trouxe. Timóteo já dizia que alguns casos desses praticantes não foram uma escolha, foram uma questão de revelação divina, foi uma questão de escolha, de indicação pelos espíritos. Então, negar isso significa realmente ele quebrar a lealdade, quebrar esse vínculo com seus ancestrais, e não sei se teria uma boa saúde mental ao tirar completamente isto, e às vezes esse praticante está no meio de uma sociedade e de sua família, que todos mantêm preservada a cultura, e ele, por ter aparecido como escolhido para praticar a medicina tradicional, é o único que se vê abandonar completamente. Por quê? Porque ao praticar é censurado a partir das outras formas de cultura. Então, eu penso que isso pode gerar, sim, um sofrimento, e se abrimos o setting analítico, o espaço para diálogo e até mesmo para esses praticantes vir até nós, podem expor os seus medos, as suas incertezas e as angústias que muitas vezes são encobertas para poder se adequar a essa exigência, a essas sugestões que a modernidade tanto impõe. Não é? Um exemplo, uma realidade é que mesmo os praticantes da medicina convencional, alguns de nós, os médicos e enfermeiros, que já beberam da ciência moderna e têm até como uma obrigação da sua ética profissional não dialogar, ok? Ou não permitir, ou não recomendar, ou até não falar nada de medicina. Ou seja, se é enfermeiro da medicina convencional, então está proibido de falar desta questão da medicina cultural, em termos públicos, não é? Se quiser falar, tem que arranjar espaços muito possíveis para colocar essa sua opinião, essa sua visão, senão pode ser marginalizado. Então também podem sofrer esses nossos colegas da área convencional ao ter que abandonar em 100% aquilo que eles acreditaram na sua herança cultural. Os doentes, não digo, já disse várias vezes que quando chega a eles não têm nos dito que já recorreram a alguma tentativa de tratamento. Mesmo que haja vestígios numa lesão, numa inflamação, que aqui foi aplicado um medicamento tradicional, ele redondamente vai recusar porque não quer fazer parte dos excluídos, dos discriminados, dos apedrejados por essa sua condição. Então, é preciso um diálogo, é preciso um espaço que realmente discuta seriamente estas questões e que nos possibilitem encontrar soluções sem rixas, sem rivalidades. A nossa meta seria encontrar soluções sem excluir ninguém. Todos podem fazer parte da solução. Todos podem fazer parte da busca da solução do problema. É esta proposta
em linhas muito rápidas, queria trazer, não é? A doutora pode passar para outro slide aí, em que agradecemos, eu e Timóteo. Muito obrigado. Pronto, este é o fórum, não é, temático organizado pela COPCIM, com apoio da Latisfip da Universidade de São Paulo, não é? E outros parceiros que não cabem aqui citar. A APM é um grande parceiro. E as referências para essa pequena discussão que tivemos, nós tivemos alguns trabalhos que fomos encontrar, o caso de uma ata de reunião ou do Congresso Internacional do Saber Tropical em Moçambique, História e Memória e Ciência, que foi dado no Jardim da Botânica Tropical em Lisboa, outubro de 2012. Autor, Agostinho, ou Bela Agostinho e Arison Luiz da Silva, um moçambicano e um brasileiro por coincidência, não é? E foi um debate muito interessante. Esse artigo também podemos partilhar nos nossos canais habituais. Tivemos também um recurso a algum outro estudo que fala da medicina tradicional, biodiversidade e conhecimentos rivais em Moçambique. Primeiro, isto é um primeiro estudo do Departamento de Arqueologia e Antropologia da Universidade Eduardo Mondlane sobre esse tema e foi desenvolvido em 2000. Pronto, mais ou menos foi assim. Então, nesse espaço, tínhamos reservado para ouvirmos até na primeira pessoa um médico tradicional. Acredito que Timóteo já tenha avançado esta questão. Era o nosso convidado especial, que ele ia falar um pouco dessa sua experiência, mas já nos contou e um pouco disso trouxemos. Aqui, nos alunos e outros estão presentes nesse tema, há espaço também para ouvir muitas dessas experiências e com a permissão, não é, do anfitrião e de todos aqui, Timóteo e todos, podemos abrir esse espaço para ouvir comentários, questões e até contribuição. Muito obrigado, professora Helena, Timóteo e todos presentes. Obrigado. Eu termino por aqui. Muito obrigada, Jorge. Eu coloquei as referências ali no chat. O texto já foi também, o Jorge mandou no grupo de WhatsApp. Quero agradecer ao Timóteo, ao Jorge, porque esse é um universo muito diferente para a gente, embora aqui no Brasil a gente tem benzedeira, a gente tem benzedeiro, curandeiro, e tem um município aqui de São Paulo, que é o município de Itapecerica da Serra, que tem a maior quantidade de benzedeiras do Brasil. Então, foi feito um estudo lá na psicologia da PUC, quem eram essas benzedeiras e tal. E eu tive essa oportunidade de ter uma vizinha benzedeira, Dona Ana benzedeira, e ela benzia, usava muito alho, e punha alho no umbigo, e fazia aquela, e ficava fascinada. Aqui no Brasil a gente costuma dizer assim, fui criado com a benzedeira. Então a gente foi criado com essa perspectiva de respeito, com essa perspectiva de admiração. E ela, assim, ela era muito, muito querida, faziam fila na rua, dobrava o quarteirão para se consultarem com ela. E eu testemunhei um filho de uma amiga que era um bebê e foi diagnosticado com, aqui chamava Sinomoto, nunca tinha ouvido falar. Era um problema que ele não podia comer carne, não podia isso, aquilo. O menino tinha 6 meses, estava desse tamanho. E ela benzeu, era bucho virado que virava Sinomoto. Essa era a expressão. E ela benzeu. Bom, o rapaz está aí, firme e forte, já com seus 40 anos, filhos, etc., etc., porque a medicina convencional não conseguia nem diagnosticar e nem resolver. E várias outras, acho que todo mundo aqui tem um testemunho para dar em relação a isso. Até hoje, se vocês quiserem me agradar, ponham alho na comida, porque eu sou apaixonada. Alho me remete a essa coisa do cuidado e da benzedeira e daquela reza que sempre acalmava. E penso que essa possibilidade de dialogar autenticamente seja uma premissa da psicanálise.
essa rivalidade que é culturalmente imposta muitas vezes, de uma desqualificação de um lado e para o outro, é perversa. Então, acho que a vida é sempre maior do que o conhecimento, principalmente em relação ao conhecimento científico. Então, muitas situações em que a gente não tem uma explicação, mas elas aconteceram. E aqui, a gente tem uma coisa muito importante, que é a possibilidade de, efetivamente, alguém ir ao posto de saúde, ir à benzedeira, fazer o seu, sem necessariamente ser recriminado por isso. Então, tem um pouco, mas depende da região do Brasil também. Em Moçambique, eu tive a oportunidade de ir a um médico tradicional, gostei demais, é uma experiência que eu quero repetir. Foi muito intenso, e acho que todos nós precisamos nos interrogar sobre essas questões, como psicanalistas, como pessoas, e o que, afinal de contas, a pessoa precisa na hora que está sofrendo, que está... E essa intersecção, né, de quem é chamado para assumir, para ser criticado, para ser... o médico tradicional é uma autoridade inequívoca em Moçambique. Tem uma ascensão, uma questão social que aqui no Brasil a gente não tem. Então, é uma diferença bem importante. Eu queria perguntar, porque o doutor Boia está aqui com a gente, se ele gostaria de falar alguma coisa, porque eu vou passar a palavra para o Timóteo gerenciar o chat aqui. O doutor Boia nos ouve? Sim. Boa tarde, doutor Boia. É um prazer Boa tarde. ter o senhor com a gente aqui. O prazer é todo meu, Muito obrigado por esta aula, por esta reflexão sobre um assunto muito importante para países como Moçambique, diria mesmo para os países como o Brasil, em que começamos a falar do sul global, do norte global. E penso que ao ouvir a apresentação feita pelo colega Jorge e pelo colega Timóteo, né, que fico bastante feliz, né, por esta oportunidade de partilhar conhecimento, de partilhar experiências, porque de facto é isso, né, quer dizer, o colega Jorge falava deste colaboração em alguns momentos, rivalidade, exclusão em outros momentos, que acontece entre a medicina tradicional e a medicina dita moderna, né? E recordava-me de um caso no Hospital Central de Maputo, em que tivemos um paciente que ele precisava de ser operado, penso que era um cancro, uma gangrena num dedo, e ele dizia que não podia ser operado antes de ir consultar os seus familiares. Consultar os seus familiares era mais do que consultar os familiares, mas era também consultar um praticante de medicina tradicional para saber se a intervenção podia ser feita ou não, porque, na opinião do nosso doente, né, a doença tem outra nosologia, outra etiologia do que aquela que nós conhecemos em relação ao que chamamos de medicina moderna. Portanto, para muitos pacientes, quando alguém fica doente, é porque os espíritos dos seus antepassados permitiram que ele ficasse doente. Significa então que a doença é um sintoma de algo que foi feito de errado entre os vivos e os mortos. Significa que a proteção que ele devia merecer dos seus antepassados não funcionou. Portanto, aqui no Sul, falamos de chipocos, de chigonos, né, e temos então várias figuras, né, que simbolizam. Então, penso que é bastante importante nós ouvirmos e percebermos qual é a definição que o nosso paciente traz do seu sofrimento. Quando ele vem ter conosco, é porque ele já tentou autocurar-se, tentou curar-se fazendo recurso a outros mecanismos, fatores, potências que ele conhece e que fracassou.
E quando nós não perguntamos o que é que ele tentou fazer, como é que ele tentou se ajudar, então ficamos perante esta situação, por exemplo, deste paciente que eu me refiro no Hospital Central, que ele teve que fugir do hospital, literalmente, abandonar o tratamento, e foi fazer consultas, e quando voltou já não se tratava de operar o polegar, mas tratava-se de amputar a perna, porque, entretanto, a gangrena tinha afetado a perna toda. E aí, de facto, a questão é, né, quer dizer, se tivéssemos como profissionais de saúde no Hospital Central perguntando ao paciente qual é a sua explicação, por que ele queria ir para casa, o que ele queria fazer, teríamos conseguido prevenir muito sofrimento, muita dor, né, que uma amputação de uma perna significa, né, comparado com a amputação apenas de um polegar. E é esta questão, né, eu falava com colegas no Hospital Central e reportavam-se também a dificuldade que eles têm de perguntar ainda é possível, mas depois o que fazer com a resposta? Quando alguém diz que toma uma mistura de folhas de plantas diferentes, ele não sabe, como médico, o que fazer com isso, porque não sabe qual é a dosagem, não sabe quais são os produtos químicos ativos nessas dosagens, etc. Então é um caminho duro e difícil, né? Mas que tem que ser de alguma maneira feito, né? Então, quando o colega Jorge fala de pontes, né, encontro aí muito espaço para refletir e perguntar como é que fazemos essas pontes. E a primeira é percebemos que o outro é um sujeito, né? E não lidarmos com ele como um objeto, ouvir, portanto, o seu sofrimento, mas ouvir também o que é a sua definição do seu sofrimento, das causas do seu sofrimento, das tentativas de cura que ele fez, das tentativas de prevenção que ele fez, e penso que nisso nós, como psicanalistas, podemos contribuir bastante, ajudando nossos colegas profissionais de saúde nesta abertura, neste entendimento, nesta construção de pontes, né? A outra questão é um bocado a continuação da primeira sessão que tivemos neste novo ciclo, né, do nosso curso, com a discussão, apresentações feitas pelo colega Dunker, né, e que ele nos remetia a várias questões mais numa outra dimensão, né, na dimensão de epistemologias diferentes, de questões de poder, somos um povo que foi colonizado, né? E que nas nossas práticas aparece ainda muito desta colonialidade, né? De que o poder, o saber vem sempre do Ocidente, né? E isto não é por acaso. Portanto, estamos numa situação em que os saberes, as práticas de países do Sul, como em Moçambique, são marginalizadas, são banalizadas, foram feitas através do extermínio de moçambicanos, que é, no fundo, o extermínio do poder. E enquanto, quando vemos manifestações dos jovens à volta do rapista Azagaia, né, em que o Azagaia diz que vimos o lixo na latrina ou na sanita, fechamos a tampa, mas não puxamos o autocolismo. Eu penso que isto é uma reflexão que se impõe a nós como psicanalistas, amantes da psicanálise em Moçambique, de refletirmos sobre esta questão das colonialidades, né, e da continuação da supremacia de um conhecimento do Norte que possa inviabilizar, ou que quer inviabilizar, o saber, as práticas do Sul. Tivemos, por exemplo, um seminário, foi um congresso, o nosso congresso, o congresso da COPCIMO na Universidade Eduardo Mondlane, e nós convidamos praticantes de medicina tradicional. Eles não vieram e disseram-nos que as nossas práticas, os lugares onde nós nos encontramos para fazer as nossas discussões, como por exemplo o anfiteatro da Faculdade de Educação, penso, da Universidade Eduardo Mondlane, onde fizemos o nosso congresso, é um lugar no qual eles não se sentem confortáveis. Então, essas questões, então a pergunta é, onde é que se sente confortável o praticante de medicina tradicional?
possivelmente não seja nos nossos anfiteatros, possivelmente não seja convidá-lo para falar numa plataforma Zoom. Então, porque estas maneiras que nós temos são resultados desta globalização, mas a pergunta é também quem é que globalizou e quem é que está sendo globalizado. E o que percebemos é que muitas pessoas estão fora desta globalização, não são parte desta globalização, e os médicos tradicionais também não, parece-me que não são. Então, um diálogo com os médicos tradicionais implica, possivelmente, nós sairmos das nossas universidades, dos nossos consultórios e termos a modéstia de ir lá para baixo das árvores onde eles estão, né, para as casas deles e fazer um diálogo com eles, um diálogo de iguais, né? Quer dizer, e penso que uma leitura possível da comunicação do colega Jorge e do colega Timóteo é que não temos o monopólio do saber, né? A psicanálise não tem. Inclusive, o colega Dunker perguntava se a psicanálise não é também, em parte, fruto, né, de paradigmas, de epistemologias que ela própria, de certa maneira, critica e tenta evadir-se a eles, mas, historicamente, surgiu nessa tradição. E considerarmos, talvez, né, como um ponto de partida, quando ouvia o colega Jorge falar, o colega Timóteo, percebíamos que talvez seja possível dizer que, ou entender a fala deles, dizendo que a psicanálise é uma construção social, a medicina tradicional é outra comunicação, é outra construção social, e são duas construções sociais que, sem termos a pretensão de sermos melhores ou de termos o melhor paradigma, talvez começarmos um diálogo e vermos para onde o diálogo nos leva. E estou satisfeito por estar aqui uma vez mais. Muito obrigado. Desculpem por me ter prolongado muito. Queria talvez dizer como última coisa que no dia 21 e 22 deste mês teremos um seminário sobre decolonidades em que vamos também discutir, portanto, mais sobre o ponto de vista filosófico, de paradigmas, a questão da colonidade e da decolonidade, a relação entre colonidade, capitalismo neoliberal e o patriarcado, e qual é o lugar da psicanálise, que pretendemos ser uma psicanálise emancipadora, né, que ajude a reduzir o mal-estar, a perceber a realidade que nós vivemos. Então, estão todos convidados. Muito obrigado. Eu que agradeço, Dr. Boia. Como sempre, uma participação enriquecedora. Eu fui convidada para participar desse seminário de decolonialidade no dia 21. É gratuito, vai ser online, com a diferença de fuso horário, lembrando que Moçambique está 5 horas à nossa frente, então nós brasileiros vamos madrugar para poder participar, porque começa às 8h30 da manhã, horário de lá. E Dr. Boia trouxe um ponto que eu gostaria de focar. O próprio Freud dizia que a psicanálise não é uma panaceia. E o que é uma panaceia? É um remédio que cura tudo. Então, o Freud era muito lúcido nesse sentido, e nós também. Nossa responsabilidade ter essa lucidez de que cada situação tem uma forma. E a gente está sentindo, principalmente depois da pandemia, principalmente depois dos inícios, esse congresso que nós tivemos em Moçambique foi um congresso com 770 pessoas inscritas online, 200 presenciais, e lembrando, Dr. Boia, que teve uma participação, tinha uma pessoa da Ametramo que ficou o tempo todo na plateia e fazia perguntas a cada intervenção. Foi curioso, porque ele não quis falar na mesa, mas estava lá e se posicionou em praticamente todas as mesas. Então, é interessante a gente pensar nisso. E foi justamente por esse contexto que eu quis conhecer um tradicional, não sentada ao pé da árvore, mas sentada ali no chão do lugar em que ele atende. Foi uma experiência muito, muito forte, muito particular, que não cabe detalhar, mas assim, acho que são momentos de diálogo e posições muito diferentes. Muito obrigada, Dr. Boia. Convido a todos para esse seminário, são 2 dias, seminário de decolonialidade, e
quero... O Florescente está com a mão levantada faz um tempão, e aí o Florescente fala e eu passo a palavra para o Timóteo, que ele vai dar um zoom aí no chat para ver. Pode ser? Florescente, então, por favor. Muito obrigado, professora. Bom, agradecer esse retorno, essa retoma desses seminários, é uma grande aprendizagem. Bom, indo para aquilo que estava-se a discutir, é mesmo parabenizar ao Timóteo e ao Jorge pela radiografia que trouxeram aqui da nossa realidade. Quem sabe alguns possam também se identificar de outras realidades. Um aspecto que queria comentar, bom, quando faz uma referência de médicos tradicionais por chamamento, médicos tradicionais por aprendizagem ou por modelagem, podemos assim entender, e vem aqui aclarar que há uns que são reconhecidos e os que não são reconhecidos. A dado momento, este cenário, também se formos a fazer um cruzamento entre as instituições, por exemplo, religiosas, vamos encontrar uma guerra das instituições religiosas reconhecidas e não reconhecidas. E, acima de tudo, aquele que está no lugar de ser reconhecido cria conflito para aquele que não está reconhecido. É o provável que esteja a acontecer com os chamados, não é? Com os reconhecidos médicos tradicionais e os que não são reconhecidos. E precisamos todos nós fazermos lobbies de advocacia para que haja esse cruzamento, esse entendimento entre aqueles que são reconhecidos e aqueles que não são reconhecidos. Também queria comentar uma passagem que acho que foi Jorge que levanta, a questão de diabolização, diabolização mesmo da medicina tradicional. Aqui há uma diabolização porque encontramos dois polos numa guerra sem fim, em que os médicos tradicionais estão a saber a perder clientela por parte da linha religiosa. Os também da linha religiosa também estão a saber a perder clientela pela linha tradicional. Então, aqui tem que haver uma arbitragem por parte das nossas autoridades, na perspectiva de procurarem trazer uma simbiose entre esta luta titânica que nós estamos a acompanhar. Bom, é mesmo para parabenizar os colegas e trazer esses comentários. Estamos juntos, obrigado. Muito obrigada, Florescente. Timóteo, a palavra é sua. Obrigado, professora. Obrigado a todos. Interessante, não é? A abordagem do professor Dr. Boi, a abordagem do Florescêncio, isso aí, e todos aqueles que deixaram os seus comentários no chat. Nós agradecemos em nome da COPCIM. E, bom, estamos aqui para os novos desafios e sempre trabalhando em parceria ou em paralelamento com os médicos tradicionais, não é? Nós não excluímos, como psicanalistas, não é? A nossa meta não é excluir quem é médico tradicional por chamamento ou por aprendizado, não é? Desde o momento que seja praticante da medicina tradicional e que ajude a comunidade, ajude o povo moçambicano a curar de alguns sofrimentos psíquicos, nós estamos abertos para um diálogo, debates, não é? A COPCIM, os psicanalistas, todos estão abertos. Por quê? Oferecemos essa escuta no sentido de ultrapassar estas barreiras, não é? Fazemos, então, esta ponte que o Jorge falava entre aquilo que é cultural, não é? E aquilo que é moderno. O que significa que, atualmente, muitas das vezes, a nossa cultura já é alienada, não é?
nós falamos mais da medicina convencional ou a medicina ocidental em detrimento da medicina tradicional. Mas se formos a perceber, todo moçambicano que nasce cá em Moçambique, não é? Faz uso da medicina tradicional. Isto porque tem uma cultura cá no sul, Maputo concretamente, em que a criança, quando nasce, nos primeiros meses, na sua primeira infância, tem que tomar um remédio chamado remédio de lua, né, ou remédio da panelinha, cujo a própria medicina ocidental, não é, a nível de Moçambique, a nível da missão do Ministério da Saúde cá em Moçambique, reconhece, até diz que, olha, recomenda que, olha, esta criança tem que passar a tomar remédio de lua ou remédio da panelinha, cujo esse remédio da panelinha não tem fármaco convencional, ou por outra. Este remédio de lua só pode ser adquirida pelos médicos tradicionais. E toda criança, na primeira infância, quando tem problemas, talvez são problemas diarreicas ou outros vários problemas, quando tem sempre uma passagem, uma frequência de ida sempre aos médicos, os próprios médicos perguntam, questionam a família se a criança está a tomar o remédio de lua, não é? E quem pode dar esse remédio de lua? Uma médica tradicional ou então uma idosa que tem conhecimento das ervas, das plantas tradicionais. Isto por quê? Isto varia de cultura para cultura. Então, todo sofrimento psíquico tem que ser olhado, tem que ser tratado de acordo com a cultura em que a pessoa se encontra. Então, se nós valorizamos a nossa cultura, não tem como valorizar a cultura e não valorizar a medicina tradicional. Quem tiver algo por partilhar, nós estamos aqui. Na verdade, os chats tem lá boas mensagens e quem tiver, aliás, talvez chamar, pedir o Jeremias, né? Deixou aqui uns comentários interessantes. Se Jeremias tem algo para partilhar, por favor, esteja à vontade, Jeremias Subuana, um dos colegas também da Copsimo, não é? Jeremias Subuana. Boa tarde, obrigado Timóteo pela palavra, boa tarde a todos os participantes, aos professores. Realmente o tema é muito interessante e veio mesmo trazer aquilo que são as nossas vivências, aquilo que constitui os nossos desafios na busca e na emancipação daquilo que é a nossa saúde e a convivência com as várias formas de alcançar essa saúde e o bem-estar. A medicina tradicional, pela experiência que eu tenho, onde já vivenciei, sempre teve esse conflito entre a medicina convencional e a medicina tradicional. Falando na componente de referenciamento e aceitação daquilo que é o papel da medicina tradicional, tive uma experiência na Zambésia, trabalhei no distrito de Gurue, Ile e Namaroi. Uma das coisas que acontecia era mesmo convidar os médicos tradicionais e participarem de alguma capacitação, no sentido de, tendo uma assistência recorrente de uma família ou de um paciente no seu consultório, os mesmos fossem capazes de dizer, olha, eu já estou no meu esgotamento, daquilo que eu podia oferecer, já não tenho mais a oferecer. Então, previamente eram atribuídos umas guias, então ele passava aquela guia do seu consultório na comunidade para que esse paciente fosse apresentar na unidade sanitária. E uma das coisas que era um instrumento de estímulo a essa prática, esses médicos tradicionais recebiam bonés, camisetes, e depois passou de alguma formação, tinha algum lanche, coisas parecidas. E as discussões da unidade sanitária que aconteciam mensalmente,
também eram convidados alguns a representar, de modo que tomassem a consciência de não manter um paciente na sua casa, porque às vezes eles internam pacientes nas suas casas, mas quando percebessem a sua limitação, pudessem encaminhar à unidade sanitária. Só que o contrário é que não acontecia. Não acontecia porque, como aqui está sendo bem dito, há situações em que aquilo que é o convencional tem limitações. Limitações mesmo por conta dessa parte de escuta, ouvir, qual é o sentimento, o que o paciente tem a interpretar sobre a sua doença, não é? E se calhar os seus familiares, as pessoas mais próximas, o que tem a dizer. Então, quando isso é ignorado, muitas vezes faz-se uma insistência de oferecer um determinado tratamento que supostamente no quadro clínico daquilo que se entende dentro da medicina convencional, o tratamento é aquele, mas por vezes tem outras coisas além do que está presente no quadro clínico convencional. Então, na verdade, se nós encontrarmos algum espaço de trazermos a reflexão daqueles que têm o poder, da necessidade de se deixarem aberto, não é? Sobretudo nós que nos consideramos pessoas estudadas ou da classe média alta, ir ao curandeiro, ir ao médico tradicional, olhamos como um tabu, mas quando o mal nos acolhe, nos visita, recorremos a ele, só que de forma muitas vezes oculta, não é? É uma prática que existe, é nossa, mas fomos trazidos aqui uma imagem de que isso é negativo, mas na verdade precisamos. Tanto é que temos várias famílias, vários indivíduos que nasceram, cresceram e somente viveram e tiveram apoio na medicina tradicional. Então é um tema de reflexão muito profunda e necessária para o nosso contexto. E obrigado pela oportunidade e até sempre. Muito obrigada, Jeremias. Obrigado, Jeremias. Obrigado. Estamos agora naquele minuto final, tristíssimo, que a gente está encerrando hoje. Quero agradecer muitíssimo ao Timóteo, ao Jorge, a todos os psicanalistas da Copsimo que estão presentes, aos psicanalistas daqui do Brasil, parceiros, e gostaria que o Jorge e o Timóteo dessem um canimambo e um tchau, e a gente encerra por hoje. E é aquilo, que cada um aqui saia refletindo, saia desejante. Eu coloquei ali o contato que seria para inscrição no evento dos dias 21 e 22. É gratuito, é um evento aberto e vai focar na questão da decolonialidade. Acho que interessa a todos nós, quem puder participar. Brasileiros, se preparem para 3 da manhã estarem em pé, preparem o café e estaremos firmes ali. Muito obrigada a todos. Então, Jorge, Timóteo, a sua despedida. Obrigado, professor. Obrigado a todos que marcaram suas presenças. Nos despedimos, não é? Mas com votos de que oportunamente estaremos aqui novamente para partilhar saberes, partilhar vivências, experiências, não é? Em prol da psicanálise. Muito obrigado pelo suporte do professor Helena, a todos os professores brasileiros, Dr. Boia, e a todos amantes da psicanálise, seguidor de Freud e Lacan. Então, do Índico ao Atlântico, muito canimambo. Obrigado. Do Índico ao Atlântico. Jorge? Muito obrigado. Um momento difícil de angústia, né? Angústia de separação. Angústia de separação. Pronto, estou muito feliz, estou a ver todas as caras assíduas, as duas Sílvias, a Regina, a Vivian, Paulo, o Leonardo, e cá deste lado também está aí a Zulfa, Paulo Massango, a Stella e muitos, todos eles da Copsimo. É uma grande alegria acompanhar nesse trajeto. Nós chamamos de uma viagem, não é? A Freud e Lacan. E esperamos que venham e fiquem conosco nos próximos fóruns. Acho que o programa já está aí, publicado, e não queremos que alguém perca
todos que estejam lá. Muito obrigado, professora Helena. Gostei, está muito firme e reconstituída. Sabia que passou as férias momentos difíceis, mas é muito forte e que não parece. Muito obrigado. Doutor Boia, muito obrigado pela contribuição e sempre presente também. Muito sucesso para todos. Obrigado. Muito obrigada, Jorge, e penso que o nosso foco seja, em última análise, minorar o sofrimento humano. Nós temos um privilégio que é fazer por nós mesmos aquilo que nós confiamos e acreditamos que seja bom para os outros. Então, nossas análises, nossas benzedeiras, nossos ateísmos para quem é ateu, e a que recursos recorremos na dificuldade, e eu posso afirmar que o recurso um dos mais preciosos, se não o mais precioso, é o amor. Autêntico, os laços verdadeiros, aquela mão firme, o apoio. Então, é uma mensagem aqui, é um abraço lá, e esses são os nossos laços africanos, que já vem desde 2019. Então, é uma alegria, eu me sinto assim, absurdamente orgulhosa em ver esses psicanalistas em percurso, como somos todos. Também vou adotar essa terminologia nas minhas assinaturas eletrônicas e apresentações, porque é lindo, vocês têm uma criatividade única. Muito obrigada. A gente teve um quórum de média de 50 pessoas, fiquei muito feliz, foi um sucesso, e as apresentações estão gravadas. Assim que eu subir para o YouTube, eu divulgo o link, e a gente se vê dia 19. Os alunos do curso, a gente vai falar sobre enquadre, setting, escuta psicanalítica. Não percam, nesse mesmo horário, 15 horas Moçambique, 10 da madrugada da manhã aqui no Brasil. Tchau, gente. A hora do botão vermelho, aquela triste hora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.